Like, it's not my fault that I deserve money more than you. It's not my fault that someone likes me more than you, and they like me so much more than you that they're willing to give me $30,000. I need some money. I'ma do it 200. They're not forcing you to do it. It's there, and if you'd like to use it, you can, and if you don't, you don't. I've seen it for young people, and I think it's really cute. Drain. My ladies and I had a lot of fun laughing at this as we drained him on TeamViewer. I think it's really, really cute. Please give me your money. Yeah. 24-hour Venmo update. Michael Brown, David S. $50. What? See you for free. You can't send me no money. You can't be like, okay, baby, here, because I am used to that. $400, and it was so close to me. $25. When we say men are dumb, this is the that we're talking about. Because I'm not asking you for a large financial contribution. Had no idea who he was, so I unblocked and drained him $325 just for being an irrelevant loser. Cash at me right now. Hey guys, today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her farts in a jar. If you have time to watch Twitch, you have $10, truly. If you're not sending me money, I hate you. And people are saying to me, oh, $1,000 for one jar of farts. That's so much money. $1,000 for one jar of farts. One jar of farts. $1,000 for one jar of farts. Rapaziada, o que vocês acabaram de ver é, ou pelo menos eu espero que seja, o fundo do poço do gadismo masculino, né? Do comportamento de gado que infelizmente tem se tornado uma coisa muito comum ao redor do globo, tá? Eu espero de verdade que isso seja o fundo do poço. Cara, quando eu vejo isso, eu penso em algumas coisas, sabe? Isso me acende assim algumas lembranças. Tipo, como é que era, por exemplo, nos anos 90, né? Um homem ser gado por mulher, né? Cantar uma mulher na rua, você de repente ceder um lugar para uma mulher num ônibus lotado só porque ela era bonita, você mandar um bilhetinho ali por um garçom para uma mulher, de repente um recado pedindo o telefone dela, ou então pagando uma bebida de cortesia para ela. Esse era o comportamento de gado, só que a coisa atualmente chegou num nível tão alarmante, tão preocupante, cara, que uma vez que a internet conectou, né, esses homens necessitados por mulheres a elas de uma forma indireta, né, ou seja, sem contato físico, cara, isso abriu precedentes para todo tipo de comportamento subserviente, escravoceta, gado, que as mulheres podem, né, quando com essa intenção, escalabilizar, cara, ao bel prazer delas mesmas, cara, de modo assim a colocar muitos homens ao redor do mundo em comportamentos extremamente destrutivos, cara. Vamos imaginar, de repente, se as relações, né, intersexuais fossem de fato um mercado sexual. Cara, você vai ter numa ponta normal, né, mulheres e homens, né? As mulheres, normalmente elas detêm, né, o monopólio do sexo e ditam o preço que os homens vão ter que pagar por ele. Matemática elementar, né, cara? Sempre foi assim e sempre vai ser. Elas ditam assim, é isso que a gente quer nos homens pra gente poder se relacionar, o preço é esse. E os homens, por sua vez, sempre buscando, né, por aquela validação e buscando conseguir chegar lá, né? Sempre foi e sempre vai ser assim. Só que esse comportamento, cara, masculino de extrema necessidade ao ponto de se colocar em situações ridículas, de doar dinheiro pra mulheres que, cara, estão pouco se lixando pra sua existência, isso tem aberto precedentes, cara. Eu diria que isso já se tornou irreversível, tá? Pelo menos no macro, no ambiente macro em si. Você vai ter, por exemplo, as mulheres achando esse comportamento extremamente, né, aceitável, esse comportamento de prostituição virtual. Isso é sim prostituição virtual. Elas vão achar isso extremamente normal, algo a ser cultuado, ainda mais com a cultura feminista, com essa questão do empoderamento sexual feminino. When someone is talking about guys simping for a girl, I just don't understand what's wrong with like worshiping a girl. There's nothing wrong with that, okay? Girls deserve to be worshipped. Alright? It doesn't mean you're a simp. Alright? Simping isn't bad. Simping is king shit, okay? You're a king if you're not afraid to simp. E na outra ponta, cara, vocês vão ver homens, sabe, achando que isso é aceitável, admissível, sabe? Você, por exemplo, assinar conteúdos privados de uma garota por ser minimamente bonita, só pra ter acesso a coisas extremamente doidas, como, por exemplo, pagar pra ela dizer seu nome nas lives, pagar pra ela poder enviar um conteúdo exclusivo pra você, cobrando fortunas. Tudo isso porque o cara, numa ponta,
ele acha que no orgânico, né, ele não consegue ter nenhum tipo de interação com mulheres. E às vezes o cara também, né, obviamente impulsionado pela pornografia, o cara acaba desenvolvendo essa questão do fetichismo e necessidades um tanto quanto obscuras. O cara acaba entrando no looping de, cara, um comportamento extremamente destrutivo que só vai levar o cara à ruína, tanto psicológica quanto financeira. Tipo assim, rapaziada, que o sexo, ele exerce, né, alguma influência, né, algum poder no comportamento masculino, na forma como o homem se enxerga, na forma como o homem enxerga a sociedade. Isso aí, rapaziada, a gente não tem a menor dúvida, tá? Enquanto o mundo for mundo, enquanto a sociedade ela for sociedade, não tem como mudar isso, tá? O sexo feminino, ele tem sim poder sobre os homens. Só que, cara, uma coisa é o equilíbrio, como eu falei, né? Uma coisa é a dinâmica de sempre, o homem buscando investir para conseguir de fato a intimidade de uma mulher. Normal, a dinâmica sempre foi assim, isso sempre foi nas épocas, sabe, das cavernas, e sempre vai ser assim. Agora, o que o homem sinaliza para as mulheres, né? O homem de uma forma generalizada. O que os homens sinalizam para as mulheres quando eles se mostram tão dispostos a simplesmente moverem mundos e fundos, cara? Um impossível. Às vezes doar dinheiro que não tem, às vezes assinar por um conteúdo que não precisa, às vezes, por exemplo, gastar horas do seu dia, sabe, consumindo conteúdos sobre sabe, dessas mulheres, validando o ego delas. O que isso sinaliza para as mulheres? Isso sinaliza que o poder do sexo que elas têm já não é só aquele poder de fazer o homem ter que investir a sua parte primeiro, de fazer o homem gastar um esforço para poder, de fato, vencer essa barreira. A coisa aí já entra em outro nível, cara. A gente já tá falando, sabe, de uma geração de mulheres da geração Z, de fato, acreditando que já não se trata de algum poder, mas se trata, por exemplo, de uma dominância extremamente, assim, totalitária, cara. Como se o simples brinquedinho que elas têm fosse capaz de literalmente mover o mundo, sabe? Moldar a sociedade. De certa forma, isso não é de todo errado. Mas quando você, de fato, convence que toda e cada mulher tem o poder, de fato, de moldar todo um ecossistema por causa do seu brinquedinho, né, por assim dizer, cara, a gente vai ter um problema. Um problema, assim, absurdo de comportamento masculino, de destruição total da compreensão do homem sobre o seu próprio valor. Tipo, cara, mover mundos e fundos por causa de uma migalha de atenção. Vocês viram nos vídeos que eu coloquei no início, sabe? Essas garotas, elas veem esses caras como párias, como literalmente perdedores, como homens à margem da sociedade. Que elas só querem e só aceitam a atenção desses caras só na parte da audiência e na parte de passar, sabe, um pix. Pix não, porque lá fora não tem pix, né? De passar um dinheiro, cara. Come on, Marge. Don't be poor. You already did $1. Guess what? I'm literally getting 60 cents. Okay, you don't sub right now. 3, 2, 1, you're getting banned. De dar audiência, de movimentar a conta delas e fazer o algoritmo trabalhar a favor da conta dessas garotas. É só vocês verem, por exemplo, o caso da própria Belle Delphine. Eu tava pesquisando um pouco sobre ela. Ela chegou a fazer mais de $1 milhão por mês com a sua conta do OnlyFans. Fora o que ela fazia de monetização, o que ela vendia, sabe, de produtos exclusivos, né, como por exemplo, água do banho e tantas outras tranqueiras, chiclete mascado. Cara, é uma loucura. Até que um ponto em que ela simplesmente resolveu gravar um filme adulto com um namorado. Sim, ela tinha um namorado enquanto ela era a Belle Delphine. E depois que ela alcançou o que ela podia alcançar, né? Óbvio que ela podia continuar lucrando se quisesse. Ela simplesmente sumiu. Tenho certeza, cara, que ela tá vivendo uma vida agora muito mais abastada, muito mais livre, confortável no low profile. Por quê? Porque ela conseguiu isso através da sede, sabe, masculina por atenção, sabe, na internet, sabe, de caras que estão num nível, assim, de não só de carência, mas de destruição tão grande que esses caras enricaram essa garota. E ela simplesmente sumiu e, cara, deu um ghosting na base de fãs que ela tem. O cara assinando o OnlyFans dela pra depois simplesmente ela vazar com esse dinheiro e, sabe, tchau, não tem mais o que fazer, acabou. Vou viver a minha vida agora no low profile, usufruindo desse dinheiro que eu fiz tão jovem. Eu acho que ela tem 22 ou 23 atualmente. E, rapaziada, não pensem, cara, não pensem que isso se limita só a OnlyFans. Pesquisem só no Instagram qualquer modelete, tá? Essas meninas que postam foto fitness, sabe, fotos picantes, por assim dizer, e vão, por exemplo, nos comentários, vocês vão ver um exército de caras validando, sabe, dia após dia, sabe, foguinho nos comentários, coraçãozinho nos comentários, linda pra cá, maravilhosa pra lá. Cara, é simplesmente um negócio, assim, nojento, cara, nojento. Eu acho que a gente realmente devia começar a incentivar nos homens a cultura da não validação. Mostrar que é repulsivo
esse comportamento de você ficar secando mulher na internet, de você ficar validando, sabe, o ego de modelete de Instagram. Cara, então, como fazer isso, né? Como você começar a instituir essa cultura da não validação? Internet, irmão, nada de curtir foto de garota desconhecida, nada de comentar, elogiar, ver story, todas essas micro validações que constroem um ego, sabe, extremamente inflado em qualquer garota mediana. Eu sei que vai ter muitos caras que vão falar assim, para de ser radical, cara, nada demais, é só um like, é só um comentário. Não é só um like, é só um comentário. Para muitos caras na internet, isso começou só como um like, só como um comentário. Até que o ostracismo, a invisibilidade, a incapacidade de buscar evolução pessoal, tudo isso começou a levar a caminhos, sabe, cada vez mais obscuros. Começa ali com a pornografia, até que um certo dia o cara simplesmente se vê, sabe, se pega vendo tweet de uma e-girl da vida, doando dinheiro, enriquecendo garotas como Belle Delphine. Vamos criar a cultura da não validação. Às vezes uma conversa aqui, uma conversa ali no meio da rapaziada sobre como isso é tóxico, tá? Isso pode acabar às vezes impactando um ou dois camaradas que estão ali, sabe? E colocar a mão na consciência desses caras e eles às vezes pararem com essa cultura de validação gratuita na internet. Rapaziada, vamos conversar sobre isso na seção dos comentários, tá? Deem aí contribuição que vocês puderem, cara, de formas que a gente possa simplesmente fazer pra frear, né, cara, essa cultura do gadismo global. Já não é mais nem estrutural, isso é global, cara. Mas enfim, rapaziada, por hoje é isso, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!